hoje eu vou contar pra vocês o que eu achei dos batons Avon True Power Stay, o batom da Marta. Vamos lá então? Quando a Avon lançou esse batom, gente, foi aquela coisa, né? Aí tinha um vídeo lá da Marta passando batom, beijando um monte de coisa, e o batom durava, bebia água, ele não saía. E eu vi várias resenhas positivas sobre esses batons, então gente que mostrou o dia inteiro e o batom no final do dia estando ali intacto, mesmo depois de almoçar, comer um monte de coisa gordurosa, beber água, beber um monte de coisa. Então eu fiquei bem curiosa, assim, pra saber se esse batom era bom mesmo, né? Se ele durava mesmo, se ele era confortável mesmo. Então eu comprei algumas cores aí pra eu testar. A marca lançou 10 cores, eu então experimentei 2 só, porque eu queria ver se o desempenho do batom variava de acordo com o pigmento, ou se a opinião que eu tive com o primeiro batom que eu testei, que foi o Rocheando, era isso mesmo, né? Então eu tenho 2 cores e a marca promete um batom que dure 16 horas, que tem um acabamento sequinho, né, mate, porém confortável, um batom que dure o dia inteiro com a cor intensa e que se movimente junto com os seus lábios, então que ele não fique rígido e craquelado. Isso é o que a marca promete, né? Vamos ver se ela realmente cumpre. Vou contar aí pra vocês como que foi a minha experiência. As 2 cores que eu comprei, eu encontrei na Carlota Cosméticos, que é uma loja que tem aqui em Juiz de Fora. Na verdade são 2 lojas, e eles trabalham com várias marcas, então com Avon, com Natura, tem um desconto ali também, então os preços da loja não são os preços do folheto, costuma ser mais em conta. Eles estavam com uma promoção, né, gente, enquanto durassem os estoques. Então eu não sei se quando esse vídeo for ao ar, se essa promoção ainda vai estar valendo. Mas o preço dos batons no folheto, o preço fechado dele, sem desconto, sem promoção, sem nada, é R$29,99, R$30. Eu, no caso, quando eu comprei, eu paguei R$24 em cada batom. A primeira cor que eu testei, o primeiro batom que eu comprei, foi o Rocheando, porque eu achei linda a cor. E eu vi a resenha da Karen Bacchini e eu achei que pro dia a dia era um batom que fazia diferença na maquiagem. Porque no dia a dia, gente, eu passo o protetor solar, rímel, um batonzinho e vou. Geralmente eu uso esse, que é um vermelho ou um puxado pro rosa. E aí eu quis fazer uma coisa diferente, quis comprar um roxo. Eu acho que faz muita diferença na maquiagem e fica muito bonito. Aí tá, usei algumas vezes e tal, até contei pra vocês no vídeo de comprinhas que eu tinha comprado esse batom, mas eu queria testar por mais tempo pra poder realmente trazer a minha opinião mais segura. Realmente é aquilo que eu penso do batom, porque eu já usei várias vezes em várias situações. Aí como eu fiquei meio em dúvida, e eu queria saber se o desempenho do batom mudava de acordo com o pigmento, eu fui lá e comprei mais uma cor, que é a Toda Nude. Que é uma cor muito linda, mas é aquela coisa, né, gente? Nude não é cor, nude é conceito, né? Então nude é uma cor que se funde na sua pele, né? Ou no seu lábio, então, que não aparece. Então assim, nude, a cor nude pra esmalte, pra sapato, pra batom, não é uma cor universal, varia pra cada pessoa. Então essa cor pra mim, ela não fica lá muito nude, porque ela é mais marrom. Eu acho que pra mim tinha que ser uma cor mais puxada pro malva, né, mais rosadinha. Mas tudo bem, né? Não é um nude pra mim, mas a cor é maravilhosa. A primeira vez, gente, que eu apliquei esses batons foi muito engraçado, porque assim, eu ouvi até a musiquinha, sabe, da propaganda. Foi muito engraçado, me senti dentro da propaganda da Avon. Já vou contar pra vocês, gente, que eu tenho bastante dificuldade de aplicar batom líquido. Então, de fazer o contorno do lábio certinho, eu não tenho muita habilidade. E aí eu acho que assim, a aplicação de batom é igual o negócio do delineador. Quanto mais vezes você fizer, mais você vai dominando. Então eu continuo aqui insistindo, uma hora eu aprendo. Eu já aprendi a fazer o delineado perfeito? Não, ainda não, mas eu continuo na luta. O mesmo vale para o batom. Eu tenho muita dificuldade de fazer aqui o arco do cupido. Embaixo nem tanto, mas em cima eu tenho bastante dificuldade. Vamos falar então sobre a aplicação, porque a aplicação desse batom é o ponto-chave, é o ponto crítico para você ter o desempenho dele da forma que a marca promete, ou então dá tudo errado. A marca, ela indica que você esteja com os lábios esfoliados, ou seja, sem nenhuma pelinha, bem hidratados, e que você faça a aplicação no lábio inferior ou no lábio superior, né, e depois o próximo. E não aplicando e carimbando os lábios, você não pode esfregar um no outro, você tem que fazer a aplicação separadinha, sabe? Então, aplica no lábio inferior, aplica no lábio superior, deixa secar, ele não demora muito pra secar,
Né, gente, no caso, se você também não for lá muito habilidoso pra fazer a aplicação do batom líquido, vai ultrapassar o contorno do seu lábio, né? Então, como corrigir? Você pode, enquanto o batom ainda estiver molhado, então você aplica embaixo, eu costumo aplicar primeiro nos lábios inferiores, ultrapassou um pouquinho, já vem com um cotonete e vem limpando direitinho. Depois faz a aplicação em cima e aí a mesma coisa, borrou, vem limpando enquanto tá molhado. Vai borrar, não vai ficar muito perfeito, então você vem com um demaquilante e vem limpando ali onde deu errado, e aí depois para dar o acabamento você passa o corretivo ou passa um pouquinho da base de novo, só para ficar tudo mais certinho. Essa foi a forma que funcionou melhor pra mim. Eu já apliquei direto no lábio todo e já fiz também aplicando primeiro em volta, fazendo o contorno com o próprio batom mesmo e depois vim preenchendo. Das duas formas funciona, não percebi muita diferença. Eu borro de qualquer jeito, essa aqui é a verdade. Batom diz, né, gente, que depois que você aplica, ele não sai mais, ele não transfere, e aí vai dando aquele desespero se o batom tem a promessa de não sair, como que eu tiro esse negócio depois, né? Então calma, eu fiz o teste também pra ver como demaquilar. Qualquer demaquilante bifásico vai tirar o seu batom, não precisa de se preocupar. E aí, né, vem aí as dicas, os truques. Como eu disse, a marca indica que você esteja com seus lábios lisinhos e bem hidratados antes de fazer a aplicação. Você pode, depois que você escovar o dente, pegar a escova limpinha, né, uma escova macinha, e massagear os seus lábios para poder fazer ali uma esfoliação suave. Sem ir com brutalidade, hein, gente? Toma cuidado para não machucar o lábio, porque, né, é sensível. Você pode usar também, né, gente? Tem ali aqueles produtos próprios para esfoliação dos lábios, ou uma misturinha com açúcar também funciona. Tem várias opções, assim, para você esfoliar os seus lábios, sem precisar de usar nada muito caro, nenhum produto mirabolante. Outra coisa é a questão da hidratação, que é muito importante. Os meus produtos favoritos são os lip balms da Nivea, qualquer um deles eu amo, e pomadinhas à base de pantenol. Então, Bepantol, Daxpantenol, qualquer um desse tipo, funciona. Então, aplica no lábio, vai fazer outra coisa, vai fazer sua maquiagem, sei lá, deixa ali agindo. E aí, antes de você fazer a aplicação do batom, você tira o excesso ali do produto, né? Deixa o lábio limpinho. Isso, na verdade, gente, funciona para qualquer batom que você for aplicar. Então, tá com os lábios lisinhos e com o lábio hidratado. Nunca com produto, porque isso vai alterar o acabamento e a durabilidade do produto que você estiver usando depois, né? Do batom que você for aplicar. Quanto mais fina a camada que você conseguir fazer do batom, gente, mais tempo ele dura. Porque por mais que ele fale, prometa não craquelar e ficar confortável e tal, quanto mais fina a camada, mais certo dá. Claro que tem que ser uma camada que você consiga deixar uniforme, né? Pigmentar bem e tal. Então, vou mostrar pra vocês a aplicação dos batons. Logo que você aplica, então eu fiz uma vez fazendo primeiro o contorno e depois preenchendo. E depois, eu já nem mostrei com muito detalhe porque eu só apliquei normalmente mesmo, né? Fui fazendo ali, preenchendo o meu lábio normalmente. Então, o aplicador, ele ser maleável, eu acho que até ajuda. Não é uma coisa que me atrapalha fazer a aplicação, não. Não é nada, uou, nossa, como ficou mais fácil, mas também não é, nossa, me complicou tanto que eu não consigo aplicar. Tranquilo, ele funciona. Eu tive bastante dificuldade de aplicar o rocheando. Os dois batons, eles têm a fórmula bem pigmentada, você não precisa de tentar fazer mais uma camada, porque ele também não aceita, é só uma camada mesmo. Mas o rocheando, talvez pela cor mesmo, eu tenho mais dificuldade de fazer uma camada mais fininha. Eu preciso que a camada seja um pouquinho mais grossa, pra realmente não ficar nenhuma falhinha, não ficar nenhum pedaço menos pigmentado do que outro. Isso aí, né, gente, eu ainda tô trabalhando com esse batom, porque na maioria das vezes que eu aplico, ele fica ainda meio manchadinho, não fica tão bem pigmentado. Isso eu já não tive com o Toda Nude. Toda Nude eu passei, né, tranquila, só fui aplicando mesmo. Eu acho que ele é o que eu consigo fazer a camada mais fina, mais uniforme e que eu acabo conseguindo usar com mais conforto ao longo do dia. O acabamento desse batom, gente, é uma coisa que assim, eu não sei como que eu explico. Ele demora um pouquinho pra secar, mas depois que o batom seca, ele fica com um acabamento meio emborrachado. Não o acabamento mate que eu já vi em outros batons. É realmente uma coisa que assim, eu não sei explicar. Realmente, ele acompanha o movimento do seu lábio, ele não é um batom que fica rígido na sua boca e que você mexe e aí fica ali aquelas falhinhas.
mas eu acho que ele marca muito o lábio, marca todas as linhazinhas. Então, quem já tiver ali algumas linhas no lábio, eu não sei como é que eu falo, gente, mas pessoa que já é mais velha e que tem o lábio mais marcadinho, mais enrugadinho, sabe? Vai marcar tudo. Apesar de não ser um acabamento seco, ressecado, ele marca muito a boca. Com relação a ele ser confortável, gente, eu já tenho lá as minhas ressalvas. Pra mim, confortável é esse lip tint. Esse é o da Peripera, que tem resenha aqui no canal, que é um dos produtos que eu mais amo usar no dia a dia, porque eu nem sinto que eu tô com ele nos lábios. E esse batom, eu sinto que tem um negócio ali em cima da minha boca o dia inteiro. E não é um acabamento de batom líquido, é um acabamento que realmente eu não sei explicar, então é uma sensação muito diferente. Agora, né, gente, o ponto-chave, que é aquela propaganda toda do batom durar 16 horas. Com a cor intensa, bonito, aquela coisa toda. Realmente ele não é um batom que transfere. Depois que ele seca, né, que fica ali naquele acabamento malucão dele, ele não transfere. Então você pode beijar ali um monte de coisa, beber, que não vai ficar a marca no copo, nem nada. Ele realmente fica ali bem no lugar. Mas com relação a comer, eu testei comendo coisas bem gordurosas, tipo pizza, comi em um outro dia um macarrão, eu não mostrei pra vocês, mas em outros testes que eu fiz, e o batom vai saindo. Ele, pra mim, ele não ficou nos lábios. E até fica bem desconfortável e fica horroroso depois que ele começa a sair. Então eu mostrei pra vocês depois que eu fiz o meu lanche, porque, né, gente, é o clássico aqui do canal, eu aplico a maquiagem por volta do meio-dia, 1h, lá pelas 4 horas eu mostro pra vocês depois que eu tomei ali meu lanchinho, meu café, e quando eu volto do trabalho, lá pelas 18, 19 horas, eu mostro como o produto ficou, né, no final das contas. Então, lá pelas 4 horas, enquanto eu tava comendo, ele começou a sair, mas ainda não tava feio. Só que depois que você come alguma coisa mais gordurosa, ele parece que começa a soltar do lábio. E ele sai de uma forma muito diferente, ele sai em pedacinhos. Ele realmente vai craquelando todo e soltando do lábio. Então, lá pelas 5 horas eu mostrei como que tava roxeando pra vocês, porque eu fiquei bem chocada. Bebendo água, ele dura numa boa. Você não pode ficar passando muito a língua nos lábios, apesar de você começar a sentir aquela sensação de um certo ressecamento, sabe? Porque não tem jeito, batom mate, gente, ele pode não deixar seu lábio ressecado, mas ele dá aquela sensação de que tá meio seco por ali. Principalmente se você não gosta muito dessa sensação. Eu prefiro batons que não sejam tão secos assim, ou que aceitem que eu passe um lip balm, alguma coisa ali, pra não ficar me incomodando. Então, depois de um tempo, que aí eu fiz o teste, né, gente? Eu passei a língua no lábio, bebi água, joguei água na boca pra realmente ver se ele aguentaria ou não. E, na minha opinião, ele não aguentou. Lá pelas 5 horas, então, vocês conseguem ver como que tava. E quando eu voltei pra casa, o que sobrou do batom saiu todo no centro dos lábios, mas mais pra lateral ele continuou ali, ele não saiu, porque não são regiões que tem tanto contato com o alimento, com a água, com a saliva e tal. E aí ficou desse jeito horroroso. A minha experiência com o Rocheando e com o Toda Nude foi bem diferente. Então, a aplicação do Toda Nude é bem mais simples, na minha opinião. Eu tive mais facilidade, consegui então fazer uma camadinha mais fina e uniforme, o que, né, vai afetar na duração desse batom. No conforto nem tanto, não faz tanta diferença. Mas aí, mesmo esquema. Passei por volta do horário do almoço, mostrei pra vocês lá pelas 4 horas como que o batom tava. E aí depois, né, enquanto eu tava lanchando, como que ele ficava, o que ele tava saindo ali. E o Toda Nude foi o que durou mais. Eu passei a língua nos lábios do mesmo jeito, bebi do mesmo jeito. Fiz as mesmas coisas que eu sempre faço pra testar batom mesmo, né, prova de fogo. E foi o que saiu menos. Então, no final do dia, foi o batom que não saiu tanto. Ele vai saindo, mas menos do que foi o Rocheando. Então eu acho que as cores que são mais escuras, que são mais difíceis ali de você fazer a aplicação, que acaba você tendo que fazer uma camada um pouquinho mais grossa, eles vão ter uma durabilidade menor. Mas, gente, vamos combinar, eu passei
vamos dizer, meio-dia, 1h. E lá pelas 6 horas, que né, foi o fim do dia, que foi quando eu tirei os batons, ele já não tava perfeito igualzinho tava lá logo no início, quando eu apliquei. As resenhas que eu vi, os batons estavam bem melhores, bem mais inteiros no final do dia. Então eu fiquei meio assim, com uma sensação de: será que sou eu que tô fazendo alguma coisa errada? Será que a minha aplicação não tá sendo da forma correta? O que tá acontecendo? Eu não quero achar que as pessoas que fizeram resenha me enganaram, mas assim, talvez pelos hábitos de cada pessoa, não sei, mas 16 horas, isso aí eu não consegui dia nenhum. Sendo então muito sincera, esse estilo de batom não é o tipo de batom que eu escolho pro meu dia a dia, porque eu gosto ou que o batom saia e fique manchadinho, ou que ele não fique feio à medida que ele vai saindo dos lábios, ou então que seja um batom de fácil remoção que eu consiga reaplicar depois que eu como e tal, pra ele ficar bonito, né, até o resto do meu dia. E esse batom, ele não aceita uma segunda camada. Então se começa a sair em algum lugar, não tem o que fazer. E ele é difícil de remover. Ele não vai sair com um lencinho umedecido facilmente. Então você precisa ali de um demaquilante, de alguma coisa mais oleosa pra você realmente conseguir remover o batom. O que faz ele ser complicado, né, pra você usar no dia a dia. Então assim, no meu dia de trabalho, depois que ele começa a ficar feio, se eu for sair pra ir em outro lugar, eu preferia remover ele e aplicar outra vez, e não ir com ele do jeito que ele fica. Então, eu não achei ele confortável, tão confortável assim. Eu não achei que ele dure esse tempo todo. O acabamento dele é bonito, as cores são muito bonitas, são bem pigmentadas, mas o que eu vi de resenha e da propaganda não foi o que eu obtive de resultado, o que me deixou bastante frustrada e bem chateada. Nossa, né? O que a gente vai fazer, né? Eu consigo usar o batom, mas eu não me sinto confortável pra usar ele, sei lá, pra uma festa. Você, pro batom ficar direitinho, você tem que se policiar muito. Então, quem tem lábio inquieto igual eu não pode ficar mexendo, você não pode ficar passando a língua nos lábios. Tomar cuidado na hora que você for comer alguma coisa mais gordurosa, porque assim, dar um beijinho, comer uma coisa mais sequinha, beber alguma coisa, ele aguenta. Mas se você for comer realmente alguma coisa mais gordurosa, aí o batom acaba começando ali a sair e ficando feio. Na verdade, mais pro final do dia eu já começo a perceber mesmo que o batom tá meio esquisito. Ele começa a sair nos cantinhos e tal. Mas 16 horas, gente, isso aí já foi demais, Dona Avon. Isso aí foi o que eu disse, né? Não é meu batom de escolha pro dia a dia, as cores são muito bonitas, mas eu não amei. Eu gostei, eu tenho usado e tal, afinal de contas eu comprei as cores e elas são muito bonitas, mas não foi, assim, meu batom favorito de todos os tempos, sabe? Eu não tive o mesmo resultado das pessoas que eu vi ali a resenha e fiquei super animada pra testar. É a vida, né, gente? Então eu quero saber de vocês, quem já testou os batons, qual foi a experiência de vocês, o que vocês acham desse tipo de batom, se eu fui trouxa de cair na conversa, né, da Dona Avon. Se vocês gostaram do vídeo, não esquece de dar o like, compartilhar pra todo mundo ver também. Se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito e não deixa de ativar o sininho. Toda sexta-feira, meio-dia, tem vídeo novo por aqui. E não deixa de passar no blog que vão ter mais informações e mais fotos por lá. Nos vemos no próximo vídeo então.